Vamos falar com Deus, nossos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito é o nome do Senhor. Pai, estou aqui mais uma vez, com a Tua palavra em mão. Preciso do Teu Espírito intercedendo por mim, Senhor, com gemido inexprimível, que eu não sei explicar como convém, mas se for possível, Pai, me use, que eu possa também usar a Tua palavra. Que a Tua palavra vai encontrar o seu objetivo, para onde Tu está enviando ela, Senhor. E abençoe esses irmãos que acompanham, que dão apoio, que ama as coisas certas de Deus. Seja com cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, seja comigo também. Em nome de Jesus, obrigado, meus irmãos, pela atenção, pelo amor, pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus, todos digam amém. E aí, meu irmão, nós vamos meditar junto em uma mensagem que está aqui no livro de Romanos 2, versículo 17. Também eu pedindo para os meus irmãos queridos que você contribua com esse evangelho, dando like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ajude a ver se o canal desenvolve, meu irmão. Dê uma força, se possível. Porque o YouTube precisa disso. E eu preciso também. Eu preciso da ajuda do YouTube, de você e de todos que acompanham a mensagem. Deus seja conosco, em nome de Jesus. Então, irmão, a mensagem está em Romanos 2, 17, que fala sobre os judeus são indesculpáveis. Diz aqui, 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, repousa na lei, te glorias em Deus, e sabe a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia de cego, e luz dos que estão em treva, instrutor de nécio, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Aleluia. Tu, pois, que ensina outro, e não te ensina a ti mesmo. Tu que prega que não deve furtar, e furta. Aleluia. Veja que mensagem comprida, mas a gente vai passar a entender ela. Olha a mensagem de Deus. Paulo estava falando com quem? Com o judeu, a respeito da posição que eles tinham. Que eles se consideravam o grande, o maior, eles achavam que eles eram o dono da verdade. Diz o Paulo falando com eles assim: tu que tem um sobrenome judeu e repousa na lei. Era o que eles faziam. Eles como se consideravam que era o judeu, que Jesus veio nascer para eles lá. Então eles repousavam na lei. Eles achavam que a lei era deles, que estavam por cima dela. E ainda se gloriavam em Deus. Achava que Deus era só para eles que Deus tinha vindo. E Deus só ia salvar eles, os outros não. O gentio não participava disso. Então, meu irmão, era uma acepção grande que eles faziam com o gentio. E Paulo estava dando uma indireta neles. Mas como a mensagem não é para judeu, não é para o Paulo, não é para o gentio, aliás, para o gentio é. Nós somos gentio. Então essa mensagem é para nós hoje, irmão. Não é para aquele tempo, há 2000 anos atrás, é para o dia de hoje. A gente pega essa cópia, eu já falei isso, essa mensagem, tira uma cópia dela e aplica no nosso dia hoje. Qual é a diferença de hoje? Está falando aqui que aquele que tem o sobrenome judeu e repousou na lei. Quem é que repousou na lei hoje? Justamente é o que prega o evangelho. Se intitula o dono da palavra. Fala que ele está pregando ali porque é chamado. Ele tem ordem de Deus para fazer aquilo. Se gloria em Deus, acha que Deus é só dele, não é do outro. E o outro que está assistindo não entende isso. Deus é de todos nós, meu irmão. Deus ama todos sem acepção. Você abençoa o grande e abençoa o pequeno, irmão. Você abençoa o rico e abençoa o pobre. Você abençoa o que estudou a palavra e abençoa o que não estudou também. Ele é o Deus de todos, meu irmão. É porque falta um entendimento e falta uma explicação de quem prega o evangelho. Então, dizendo outro versículo aqui, louvado seja Deus,
Eu vou avançar. Santo é teu nome, vou avançar. Diz aqui. Tu que ensina outros e não ensina a ti mesmo. Tu que prega que não deve furtar e furta. Tu que diz que não se deve adulterar e adultera. Aleluia. Veja que mensagem. Que mensagem Paulo estava dando para o judeu. Tu que ensina outro, o que é que a pessoa faz? Como não é para o judeu, é para nós hoje, é para mim a mensagem, é para nós, ela fala com alguém hoje. O que é que a pessoa faz com a Bíblia? Quando a pessoa pega a Bíblia e vai para frente de um público, de um povo, ele não vai ali que nem um professor, ele não está ali como quem está ensinando. Paulo está dizendo, que ensina outro e não te ensina. Olha, um caso sério isso, né? A pessoa acha que está ensinando, que está ali atrás. Mas ele não se ensina. Ele ia ser o primeiro a ser ensinado é ele. Eu venho para cá agora, com a Bíblia. Eu tenho uma preocupação com isso, irmão. Que eu não estudei, você já sabe disso. Eu venho com medo de falar algo que não agrada a Deus. Eu tenho medo de não agradar a Deus. Agradar o homem eu sei que não agrada mesmo. Mas a Deus que eu quero que agrade. Eu quero que venha da vontade dele e não é da minha. Por isso que eu fico tempo meditando, procurando o que eu vou falar. Tu que ensina outro e não te ensina. Eu tenho que ser ensinado primeiramente eu, viu meu irmão? Primeiro eu tenho que aprender, conhecer o que eu vou falar. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não conheço? Como é que eu vou pregar uma coisa e tu vivendo outra? É o que a gente vê hoje o mundo assim? Eu prego que não se deve adulterar e estou adulterando. Onde é que tem o maior adultério? É nesse lugar onde se prega o evangelho, irmão. Isso é pesado dizer isso, é pecado. A pessoa vê uma coisa dessa. Quantas pessoas nesses altares, que chamam de altar, adulterando com as irmãs. Meu irmão, isso é pesado, é triste. Quanta pessoa que está no altar, está furtando, diz que não se deve furtar, ele é o primeiro que furta, que toma do irmãozinho pobre que não tem nada, e assalta aquele irmão, tira o último que o irmãozinho tem, diz que é obrigado a levar, tem que deixar ali, porque é de Deus, porque se não levar está roubando a Deus. Você já viu essa palavra, não já? Você já ouviu? Quantas vezes você já ouviu isso? Diz que não deve furtar, e é o primeiro que furta. Onde é o roubo maior? É justamente nesse lugar, onde entra um dinheiro fácil, irmão. É um dinheiro fácil que vai para ali, que não custa nada levar o dinheiro ali, é só chegar e deixar lá. A pessoa não tem compromisso com ninguém, o que recebe não tem compromisso com nada, irmão. Recebe aquele dinheiro, embolsa, faz o que quer. E depois diz que a pessoa está roubando a Deus. É muito pesado, é muito triste isso, meu irmão. Tu que diz que não deve furtar e está roubando. É muito esquisito isso, irmão, no nosso meio. Observe que coisa que dói no meu coração. Eu sei que dói no seu também. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Está roubando a Deus. Porque quando não dá, diz eles lá, quando não se devolve de Deus, está roubando a Deus. Se não devolver o que é de Deus, aí eu fico na minha cabeça procurando. Como é que eu vou devolver para Deus? Se tudo é de Deus, tudo veio dele, tudo ele que fez, tudo ele tem, ele já me deu. Como é que eu vou devolver para Deus? Aonde entra isso na cabeça de você? Como é que a gente vai dar para Deus? Você diz que ele não precisa de nada. Lá em Atos Apóstolos 17, 25. Como se de alguma coisa precisasse. Ele não precisa de nada, meu irmão. Ele é dono da prata e do ouro, tudo é dele. A pessoa que está roubando a Deus, essa palavra é pesada, irmão. Você já ouviu muitas vezes isso? Aonde você anda? Olha, irmão, para nós entender bem essa palavra, está roubando a Deus, nós precisamos ler Malaquias, capítulo 2, primeiro verso que diz: Ó sacerdote, este mandamento é para ti, sacerdote. É assim que diz lá. O mandamento era para o sacerdote naquele tempo, era sacerdote que cuidava do templo. Naquele tempo tinha o templo de Salomão. Hoje não tem mais, acabou o templo somos nós. Glórias a Deus, dê glória a Deus aí.
Hoje o templo é você, sou eu, somos nós. Hoje nós não precisamos buscar Deus em lugar nenhum, quem está em cada um de nós. Nesse tempo tinha o sacerdócio. Aí Deus está dizendo assim. Ele falava com o sacerdote nesse tempo. Por que roubava Deus? Como era que roubava Deus? Falei agora. Está lá no primeiro versículo. Malaquias 2. E Malaquias 8. 3:8. Roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Atente bem para essa palavra. Nos dízimos e nas ofertas. Vendo? Aonde era o roubo? Quem roubava Deus? Vamos ler, vamos entender. Quando Malaquias disse assim, Senhor, em que nós te roubamos? Aí Deus responde para Malaquias, nos dízimos e nas ofertas. Eu falei agora. Não é no dízimo, não é um dízimo, é nos. Quem é que fica com os dízimos? Quem é que pega no dízimo? Quem guarda o dízimo? Quem é o dono do dízimo? É esse que é o ladrão que Deus está falando. É esse que roubava a Deus. E é esse que rouba a Deus até hoje. Porque não mudou nada. O negócio do dízimo continua. Embora não exista mais dízimo. Não tem dízimo, meu irmão. Não existe dízimo da graça. Mas ele insiste em dizer que tem. O irmão paga porque não quer ler a palavra, não quer acompanhar a leitura, não quer aceitar a palavra que vem de Deus. Não existe dízimo na graça. A graça está falando de graça, que Jesus falou de graça, recebeu, nem de graça. É isso que a graça é, meu irmão. Então quem rouba a Deus é o sacerdócio. É o homem que cuida do templo hoje. Quem é o sacerdote hoje? É pastor, é padre, é presbítero, esse povo assim. É bispo, esse povo que é o sacerdote. Está no lugar do sacerdote. Acabou o sacerdote porque acabou o templo. Não existe mais sacerdote. Acabou o templo, acabou o dízimo, acabou tudo essa mamada. Era uma gemada isso, meu irmão. E hoje nós vivemos o quê? Pela graça e pela fé. Hoje nós vivemos pela misericórdia de Deus. Nós não precisamos de nada, de levar nada, de dar nada. Deus não quer nada de você, nem de mim. Ele tem tudo, como eu já falei agora. Precisa nós conhecer mais a palavra, irmão. Para nós não viver enganado como tem tantos enganados. É difícil falar isso, meu irmão. Mas é a coisa mais certa do mundo, é isso. Estudar a palavra de Deus para não ser enganado. Falta de leitura. Nós estamos comendo essas palavras. Olha, essa palavra que eu falei agora, nos dízimo, está no plural. Não é um dízimo, é nos. Por causa de uma letra, a gente se enrola tudinho, irmão. Nos está no plural, o S. Nas ofertas está no plural. Quem fica com os dízimos é esse povo. Era eles que roubavam a Deus e é eles que roubam até hoje. Porque não acabou, continua a mesma situação. E a pessoa continua enganado, continua indo para ali, continua levando, continua pagando e continua botando esse povo em mau costume. Eles se dão bem com isso, acham que estão certo, que o irmão está pagando porque é direito pagar. E não é direito, irmão, ele prometo, lhe mostro pela Bíblia, que não é bíblico isso, irmão. O bíblico é você amar a Deus em espírito e verdade, amar a Deus no seu coração, na sua casa, com a sua família. Isso é bíblico, todos nós devemos fazer isso. Amar o seu próximo, ajudar o necessitado, isso é que vem de Deus para nós. É o que a gente não faz. A gente quer estar ali todo dia olhando para aquele homem. E aquele homem enganando, mentindo, trocando as mensagens e a pessoa batendo palma para ele. Isso para ele é uma alegria. Ele se sente feliz com isso. Mas quando meu irmão conhecer a palavra de Deus, a graça, essa graça que tudo é pela graça sois salvos mediante a fé. Olha a nossa salvação de onde vem, está na graça. Quando nós conhecer tudo isso, irmão, nós vamos ser livres de tantos enganos. Aliás, quando todos conhecer isso, quando todos conhecer a graça está em Romanos, está de Romanos Hebreu, ali está a nossa doutrina, a nossa palavra está ali que Paulo trouxe para nós. É essa que é a mensagem que cabe a cada um de nós.
Não é ficar ali alimentando esses lobos, esses enganadores que ficam na velha aliança e a pessoa acreditando que estão falando certo. Irmão, precisa nós abrir os olhos. Desperte, meu irmão, por favor, enquanto há tempo, tá? Que Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês. Eu sou seu irmão em Cristo, como eu já falei. Contribua com esse evangelho, você já sabe como é que é. Já falei no começo. Mas, se possível, ajude mais. Que vá para frente. Seja abençoado por Deus. Não quero o seu dinheiro. Eu quero que você seja livre desses enganos. Que Deus te abençoe.